nosso terceiro seminário de especialistas em defesa agropecuária. Nós vamos tratar agora de prevenção e controle contra a introdução e disseminação da peste suína africana. Auditores agropecuários irão debater com os representantes da sociedade os desafios para prevenir e controlar a introdução e disseminação da peste suína africana no Brasil. Nós vamos receber com muita honra, para moderar esse painel, o senhor Montemar Onishi, auditor fiscal federal. Por favor, senhor Montemar. Pode saudá-lo, por favor. Auditor fiscal federal, agropecuário de vigilância agropecuária internacional no aeroporto de Guarulhos. Bem-vindo. Vamos receber mais uma vez a senhora Sula Alves. Por favor, Sula, diretora técnica da BPA, que mais uma vez traz a sua contribuição aos nossos painéis. Também recebemos a senhora Marlene Bickler, chefe substituta da Vigilância Agropecuária Internacional no aeroporto de Guarulhos. Marlene, fica à vontade. E também, mais uma vez, nos honra com a sua contribuição, com a sua experiência, sou Marcelo Mota, diretor do Departamento de Saúde Animal, da Secretaria de Defesa Agropecuária, Ministério da Agricultura e Pecuária. Fiquem à vontade, o espaço é de vocês. Vamos discutir, então, mais esse importante tema. Está lá o QR Code para enviar perguntas também, tá bom? Por favor, Montemar, o espaço é seu. Dá licença. Perfeito. Boa tarde. Seguimos com nosso segundo painel de hoje, especificamente em relação à PSA, peste suína africana, mais uma doença muito importante para a nossa agropecuária nacional, logo depois das aulas ministradas aqui de influenza aviária, novamente aqui com a representante da BPA Sula, o nosso diretor Marcelo Mota, Departamento de Saúde Animal, e a nossa chefe substituta aqui do aeroporto de Guarulhos, do Serviço de Vigilância Agropecuária. Aqui entre chefes, ex-chefe, Marcelo Mota foi meu chefe também, a Marlene é minha chefe atual, substituta, e a Sula aqui sempre participando sempre das apresentações aqui, mas como ouvinte, né? Então uma honra muito grande de estar ao lado dessas autoridades sanitárias e com certeza com muita honra que não teria esse mesmo prestígio, esse nível de estar sentado ao lado, mas estamos aqui representando então como moderador aqui desse painel. Inicialmente queria comentar em relação à peste suína africana, uma tese, né? Uma teoria que foi comentada e muitas vezes não é muito bem divulgada, não sei se todos aqui conhecem, em relação à relação direta entre a PSA e a Covid. Muitos desconhecem essa questão. Em 2018, houve uma epidemia muito grande de PSA na China. Isso obrigou ao país a ter que sacrificar os animais e, consequentemente, diminuindo a oferta de proteína suína, né, proteína de origem animal, uma das principais proteínas que a sociedade chinesa consome, aumentando os custos, obviamente, e isso teve uma relação direta entre o retorno de um costume milenar, né, que é atualmente irregular, é ilegal lá na China, mas de consumo de animais silvestres, né? Principalmente os povos mais de baixa renda, que tinha uma questão de costume e tal, tudo mais. Isso tem uma relação direta entre o aumento e retorno de consumo de animais silvestres logo depois de 2018. Então, no ano de 2019. E aí essa questão tem uma relação direta com a provável principal teoria do início do foco de Covid, que todos sabemos, né? A história, a pior epidemia, a pior doença mundial dos tempos modernos, que a gente sabe
que aconteceu. E aí, o interessante é entender que era uma doença que poderia ter sido evitada se a defesa agropecuária tivesse funcionado em pelo menos 2 momentos. Primeiro, em relação à produção desses animais, né, que seria mais especificamente saúde animal, assim como o possível abate, que também seria um outro momento, né, na inspeção, que poderia ter sido evitado. Então, o nosso pior problema econômico, sanitário, e aí, assim como o Marcelo comentou algumas vezes, no conceito de saúde única, né, não só na questão agropecuária, que afeta muito, sim, mas também na saúde humana, na saúde ambiental, aí, então o conceito de One Health, de saúde única, a PSA tem relação direta com a Covid. Então, deixando bem claro que não são somente, né, somente a influenza aviária, não é somente PSA, tem diversas outras doenças, mas como essas questões agropecuárias de mercado afetam também o meio ambiente, afetam também a saúde humana, né? Então, iniciando o painel aqui, vamos mais uma aula ministrada aqui pela Sula. Vamos começar com a BPA representando pela Sula, ok? Com relação às perguntas, então vai ter o QR Code ali. Vou pedir para vocês fazerem as perguntas lá diretamente no QR Code. Caso alguém tenha alguma dificuldade e tal, no final a gente pode até passar o microfone diretamente para fazer as perguntas. Por favor, Sula. Enrolado. Obrigada, Montemar. Obrigada. Tá bem aqui? Dá para ouvir? Não é necessariamente uma aula, né? Mas eu acho que vamos colocar aqui esse painel mais como uma oportunidade de reflexão, até pela maturidade das pessoas que estão aqui. São pessoas que lidam já com o tema no setor, né, com saúde animal. Então, tentar tratar um pouco dessa forma, falar um pouquinho do nossas ações enquanto setor privado e o quanto que a gente tem essa relação de interdependência, né, para a gente caminhar nesse nosso meio aí. Para mim é muito bacana, Montemar, olhando assim para você que tem um tempo que a gente não se via. Cada um de vocês, em algum momento do meu trabalho enquanto representante do setor, teve alguma ação fundamental, teve um momento marcante. Então, você vê que, né, é um setor, né, eu trabalhando com aves e suínos, uma variedade tão grande de coisas, né, a gente vê em cada momento, né, o Marcelo mencionando, eu lembro lá quando a gente começou ainda com aquele manual de biosseguridade bem anterior, né, bem no começo. Em outros momentos a gente veio evoluindo, né, agora os problemas estão aumentando, né, em algumas questões. O Montemar lembra bastante quando estava aqui na SFA, enfim, a Marlene que eu sigo no Instagram lá e fico fazendo esse acompanhamento dessas emoções todas, meu coração fica aflito. Enfim, cada um de vocês é muito legal e a gente aproveitar até essa oportunidade para rever. Quantas vezes a gente faz tanta coisa e a gente não para refletir a importância do trabalho que a gente realiza, né? Estou aqui com a minha equipe, eu pedi para elas me olharem uma hora que eu estava sentada ali para tirar uma foto delas, né? Porque a gente que fica aqui em evidência sai nas fotos, mas para mim eu estou aqui porque elas estão aqui dando suporte para mim, suporte no dia lá. Então, aproveitar para agradecer a minha equipe, que é maravilhosa. Então, gente, a questão da PSA, né? Graças a Deus, é uma doença que há muito tempo não nos... Mas vocês devem conhecer a história da PSA no Brasil. Uma história bem interessante, bem intrigante, né? Merecia um filme essa história da PSA no Brasil, né? Então, às vezes as coisas acontecem de uma maneira que a gente menos imagina, né? Que a gente menos pensa. Então, aqui falar um pouquinho sobre o que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos e com relação à ameaça da peste suína africana quando na entrada nas Américas, aqui na República Dominicana. Vou pular essas etapas, que eu acho que a maioria de vocês, pelo menos, já estava aqui quando eu falei um pouco da associação, da importância que a gente tem aí com as atividades, né? Só destaco aqui a suinocultura, então, que também, junto com a avicultura, rende, né? Tem um peso, um aspecto socioeconômico muito forte, né? Mas o nosso ranking mundial da suinocultura tem aumentado, especialmente em função dessas crises sanitárias em outros países. O que o Montemar comentou aqui da ocorrência, né, da peste suína africana na China, ela movimentou muito também o crescimento, uma oportunidade para o Brasil.
Então, é fazer realmente limonada com limão dos outros, né? E a gente espera que esses limões não venham para nós, e por isso a gente depende muito desse trabalho muito forte da defesa, né? Um trabalho que eu vou destacar, dentre vários outros, o trabalho do Vigiagro, que a gente fica ali na torcida, querendo, né, que o trabalho venha realmente ter um resultado e consigam dar conta de tanta coisa, né? Então, nossa suinocultura tem crescido em função dos mercados, né, que hoje são relevantes para nós, especialmente o mercado chinês, em função da quebra que esse mercado sofreu em 2018 para cá, em função do problema de peste suína africana, justamente a peste suína africana dando oportunidade. Hoje, então, os nossos destinos de carne suína são muito voltados para a Ásia, Sudeste Asiático, né, e alguns países aqui das Américas, com destaque para o Chile, que hoje é um grande consumidor. Então, a gente tem também uma amplitude relativamente boa de mercados para destino da carne suína, né, com volumes bastante expressivos. Então, graças a Deus, né, a gente sempre tem aí essa questão sanitária a nosso favor. A peste suína africana há décadas não ocorre, mas, como vocês sabem, né, a ameaça muito mais próxima com a ocorrência nas ilhas hispano-americanas aqui. Caiu? O quê? O quê? Tá falhando? Troco? Tá funcionando? Tá. Então, considerando aí as possíveis portas de entrada, né, da peste suína africana, nós temos procurado trabalhar justamente nesses dois alvos, né? Não necessariamente só nisso, mas pelo menos enquanto associação, estimular esses trabalhos, estimular os projetos de lei e as ações que visem tanto a questão do controle populacional de suínos acelvajados, né? E aí a questão é interessante colocada pelo Montemar, e até colocar essa questão do crescimento populacional dos suínos selvajados no Brasil, inclusive como uma ameaça para a suinocultura, para as atividades agrícolas em geral, e atuação em relação à biosseguridade e controle de fluxos e de pessoas. Justamente em função da forma como o vetor é recarreado, né? E como que a gente tem visto a entrada, pelo nosso próprio histórico de entrada da peste suína africana no Brasil, né? Então, desde a ocorrência que se deu aí no Haiti, primeiramente na República Dominicana e depois do Haiti, a gente começou a desencadear uma série de ações, né? E sabemos do desafio que é em relação ao nosso país tão continental, mencionei isso na apresentação anterior, especialmente para nossas fronteiras secas, que a gente tem aí uma migração muito grande, e a gente sabe do volume, da quantidade de pessoas que hoje vêm para o Brasil trabalhar. Na época, pessoas que vêm, por exemplo, do Haiti, na época do início da peste suína africana, nós fizemos um levantamento que ainda não muito, como é dizer assim, com um retorno muito completo, ainda assim, à época, nós quantificamos em torno de 17 mil pessoas do Haiti, da região do Caribe, vindo trabalhar nos frigoríficos brasileiros. Então, isso leva um alerta para a gente em função, né, desses históricos, da preocupação que a gente tem com relação a trazerem, né, produtos de origem suína para consumo aqui, enfim. Isso seria uma das portas de entrada, né? Então, o volume que a gente tem hoje de pessoas também em trânsito internacional, passageiras, é uma questão que a gente também se preocupa muito. Sabe que tem aí grandes aeroportos no Brasil, do aeroporto de Guarulhos, no Rio de Janeiro também, do Galeão, Brasília também é um outro grande aeroporto. São portas possíveis de entrada, né? A gente está falando aqui de peste suína africana, mas existem outros riscos, né? E pragas também, vegetais, que são focos de atenção para todos nós. E a importância que a gente tem desse trabalho de fiscalização de fronteiras, né? Seja nos aeroportos, seja as fronteiras secas também, algo que tomou conta aí das discussões do Conselho Diretivo da BPA, e o pessoal só falava na época, e os cachorros santinhos, a gente vai resolver todo o problema com os cães farejadores, mas a gente começou a falar, não, nós precisamos muito mais do que isso, né? Então, aqui só destacando, né, uma das ações e que a gente procura incentivar, até para o próprio nosso público comum, trazer o conhecimento desse trabalho que é realizado e da importância como cidadão também que cada um tem que ter com relação à entrada de vírus no Brasil. Então, quando começou a ocorrência da peste suína africana,
ela foi, se eu não me engano, numa quinta ou numa sexta. Já no sábado, a gente começou a se organizar e mobilizar a criação de um grupo com todas as Américas. E aí, então, de pouquinho em pouquinho, a gente juntou, em uma semana a gente já tinha todas as associações latino-americanas envolvidas no grupo que nós denominamos PPA, América de Prevenção de Peste Suína Africana em espanhol, PPA, Peste Porcina Africana. Nós criamos esse grupo para justamente fazer esse monitoramento na região das Américas, para a gente ver o quão transparente estava sendo, né? Você vê que nem todo país tem um sistema transparente como hoje a gente tem no Brasil, com as notificações das doenças. A gente sabe que alguns outros países existem suspeitas que a gente sabe que muitas vezes acabam não sendo notificadas. Então, a gente queria estar muito mais próximo desses países, dessas associações, para a gente criar esse alerta e criar pelo menos que o Brasil pudesse, né, enquanto entidade, a BPA, fazer, influenciar no processo de educação dos produtores locais, dos consumidores, dos passageiros, enfim, fazer uma mobilização dentro do que dava. Então, de uma forma muito simples, né, nós criamos esse grupo, criamos uma identidade visual, criamos uma chamada aí que ficou todos contra a PPA, e de uma maneira muito modesta, a gente até que avançou bem, de forma que fomos até chamados pela OMSA, pela FAO, no grupo do GFTADES, como referência para discussões, e os nossos materiais de divulgação também sendo utilizados como referência. Então, fizemos então o que caberia, né, enquanto entidade, além do internamente subsidiar o que fosse possível, que fosse cabível para o setor privado, no caso aí de cães farejadores, né, o mapa já tinha recebido, falar o que a gente pode ajudar. São o Canil, então a sede do Canil em Brasília para treinamento, onde que a gente consegue cooperar dentro do que a gente pode fazer aí de parceria estabelecida de maneira oficial. Então, fizemos isso e os demais, que são articulações internacionais, nós seguimos de uma maneira bem modesta, que é um grupo de WhatsApp, mas por meio desse grupo de WhatsApp a gente começou a mobilizar os pesquisadores, os especialistas renomados internacionalmente, para fazer esses trabalhos, né, de educação, de conhecimento sobre as experiências deles. Então, trouxemos o Viscaíno em um determinado momento, o Christopher Gotazar, da Espanha, trouxemos o Gary Flower, por último, para falar um pouco sobre o manejo de carcaças, né, de animais mortos. Eu fico com o nome na espanhol na cabeça depois da nossa de cadáveres, né? Mas, enfim, nós promovemos muitas discussões, elas eram discussões quinzenais no começo dos problemas, depois foram se espaçando um pouco mais e a gente ainda mantém esse grupo de referência para discussões sobre o tema, né? Muitas campanhas foram desenvolvidas em redes sociais, né? Foi criada uma área, né? Uma página somente para o Todos contra a PPA, com divulgações em diversas línguas, inclusive na língua crioula, que é a língua falada no Haiti, justamente em função da gente saber que a gente tem esse trânsito muito grande de pessoas que trabalham os nossos frigoríficos e por também facilitar a língua, né, facilitar o entendimento e a divulgação na própria ilha. Então, isso foi, né, parte dos materiais, foi uma repercussão bastante significativa de âmbito nacional e internacional também, muitas entrevistas, então a nossa equipe de comunicação impulsionou muito para que a gente pudesse levantar essa preocupação e essa mobilização, né, para a prevenção de peste suína africana. Então, aqui só mostrando a repercussão internacional. Então, é um trabalho simples, mas eu considero assim um case assim de sucesso em que às vezes a gente pensa, né, como que eu posso trabalhar num processo de prevenção, como que eu posso trabalhar numa questão que é de âmbito internacional. Então, foi com um pequeno grupo de WhatsApp, talvez o alcance, talvez os efeitos a gente não tenha muito como mensurar, né, falar assim, o que a gente realmente alcançou com isso, mas com certeza, de conhecimento, né, as pessoas não iam padecer naquele momento a respeito da doença, das formas de prevenção. Trouxemos a organização de associação da República Dominicana para falar como que eles estavam lidando. Mobilizamos por meio do governo brasileiro o que o USDA também ia fazer para ajudar, e eles fizeram e disponibilizaram verbas na época, o próprio Brasil também. Então, foi um trabalho bem interessante que a gente avançou. Aqui é um vídeo, eu não sei se você consegue, se ele vai conseguir dar o play aqui.
Acho que não. Mas, enfim, se vocês tiverem interesse depois, você consegue dar um play para mim, ele não vai me ouvir. Se tiverem interesse depois, entra lá no Todos contra a PPA. Se for possível, só para mostrar. Dá um play para mim. O vídeo que a gente fez, tá? Aqui no caso está até em língua crioula, né? Mas para a gente falar sobre a disseminação do vírus, como que ele ocorre, como comete os animais, né? As consequências. Então, acabamos colocando uma língua inadequada, mas enfim, acho que visualmente dá para vocês entenderem um pouco como que a gente chamou a atenção da questão de passageiros, de turistas, né? Que não tem vacina, é uma doença que não tem um controle vacinal, prevenção, né, por meio de vacinas. A gente depois trouxe até discussões a respeito disso, com a experiência meio falida ali do Vietnã com relação a isso, de vacinação. Então, são os alertas e a forma como a gente buscou promover e ainda busca, né, tá lá disponível em várias línguas esse material. A questão de permissão de pessoas, né, não entrarem, terem vazio, ter a troca de roupas. E essa chamada, então, para todo mundo se engajar nessa campanha, né? Então, nós fizemos isso e nós colocamos à disposição das demais entidades dos 21 países que a gente juntou nesse grupo, né? Então, fizemos e temos, né, aqui foi comentado um pouco, acho que o Paulo comentou isso também, sobre a comunicação, né, gente? A gente tem um trabalho, né, como veterinários, vocês como veterinários têm um trabalho muito forte com relação a isso, deve ter. A comunicação, ela é muito importante. Então, aqui o Paulo comentou um pouco sobre o fluxo de comunicação e a gente tem esse acordo na BPA. Toda ocorrência, toda situação não começa conosco do setor privado. A gente espera o serviço oficial se pronunciar e depois nós vamos falar na sequência de acordo com o que foi colocado. E assim, com as entidades estaduais e assim com as empresas, a gente tem esse acordo para que a gente não faça, né, uma bagunça com relação à comunicação, que isso tudo pode sofrer um estrago. E é uma questão que não é uma questão apenas do nosso público interno, mas do nosso público externo. Às vezes a gente pensa que determinadas informações estão restritas e vão ficar restritas a nós, e não é. Por exemplo, um abatedouro recentemente lá em Cafelândia sofreu um incêndio. O governo chinês ficou sabendo lá e suspendeu essa planta. Ela naturalmente ela ia ter que parar a sua produção porque ela pegou fogo em toda a área produtiva, tá? Em 2 semanas eles conseguiram recuperar. Mas às vezes a gente hoje pensa, né, que essas questões que saem em mídia aqui vão ficar restritas aqui. Não vão. Elas vão ser. E se elas não tiverem uma interpretação correta, elas vão levar a um certo trabalho que vai chegar ali. Provavelmente essa questão, o Marcelo comentou, a gente está fazendo um trabalho explicar que nossa certificação se refere às aves comerciais que são poultry, né, para o MSA hoje, a terminologia que a gente tem. Mas se de repente uma tradução não tiver sido feita correta, quando a gente fala poultry, que é a forma que a gente traduz para aves, o pessoal vai entender que a gente está tendo em aves comerciais. Então, essas questões de língua, essas questões de comunicação são muito importantes também no processo, né, de educação sanitária, no processo de lidar com problemas. Então, isso é um ponto, né, que a BPA lida muito com a equipe de comunicação. Você passa para mim, por favor? Antônio, pede para ele passar para mim que não está passando, por favor. Então, a gente tem toda essa questão de comunicação já mapeada, com quem que fala, em cada empresa, como que vamos agir, todo o script já pronto para a gente não vacilar nessa questão de comunicação, né? Aqui também, né, alguns eventos que o grupo, né, ele acabou tomando uma projeção e um reconhecimento internacional tão forte que a Beatriz teve, né, nos representando também em reunião com o Jeff Tades para tratar disso. Nossa equipe também participando, né, dos treinamentos simulados que foram feitos em conjunto com o SIDASC e o pessoal do Ministério da Agricultura, para poder fazer o simulado, e um deles foi para relacionado, ele foi tanto para várias espécies, né, mas com foco também em suinocultura. E como havia comentado, nossos suportes para a questão de fiscalizações em fronteiras com relação aos cães, né, farejadores, e a questão também de controle de suínos, né? Foi feito
curso para manipuladores desses animais acelvajados e, atualmente, a gente tem trabalhado em questões de projeto de lei, porque, além de tudo, a gente tem que lidar com o interesse público, né, relacionado ao bem-estar dos animais e as questões sanitárias, que é o quanto que esses animais vão ser ameaça para a nossa atividade, né? Então, isso é de maneira um pouco mais resumida, né? Algumas das falas se aplicam o mesmo que a gente colocou aqui para a influenza aviária, o trabalho conjunto, que ele é importante, ele é necessário saber cada um no seu quadrado, o que cabe ao serviço oficial e o que cabe ao serviço do ente privado. Eu acho que sabendo cada um qual é o seu espaço, qual é o seu direito, qual é o seu dever, tudo tende a dar muito certo e tem dado. Que a gente consiga preservar isso, que o nosso trabalho em conjunto possa continuar, porque isso tem sido, inclusive, referência para outros países. As pessoas falam, que bacana ver como que vocês trabalham com o setor oficial. Sim, nós temos as coisas muito bem estabelecidas, nós sabemos o nosso espaço, a gente quer contribuir, que a gente é uma atividade que vem crescendo muito, e a gente sabe aí onde que a gente pode contribuir para as coisas fazerem dar certo. Então, isso acredito que é e vai ser cada vez mais um case de sucesso, né? Dificuldade todos os outros países têm, crescimento do setor e a deficiência do serviço, que a gente sabe a quantidade de pessoas que ela não acompanha, não é uma particularidade nossa, mas a gente tem mostrado aí condições de trabalhar muito bem dessa forma e assim eu espero que a gente siga. Era isso que eu tinha a trazer, tá? Estou à disposição. Muito obrigado, Sula. Por acaso, eu faço parte da equipe K9 aqui de Guarulhos, né? Na foto ali apareceu as nossas cadelas, a Meg e a Vamp, e elas pegam bastante produtos suínos, tá? Esse é o lado positivo. Elas são muito boas nisso daí. Seguindo, pegando o gancho, então, vamos passar para Marlene Bichler aqui, chefe substituta do aeroporto de Guarulhos. E Bichler, né? Bichler, no alemão. Olá. Alô? Alô? Eu vou gritar, então, tá bom? Eu não estou ouvindo. Tá ok. Eu sou Marlene, eu vim substituir a Sandra, chefe do aeroporto de Guarulhos, ela não pôde vir, infelizmente, então passou a tarefa para mim, a prazerosa tarefa. Eu sempre gosto de falar do meu serviço, eu visto a camisa igual outros colegas, então eu queria falar um pouquinho sobre Guarulhos, aeroporto de Guarulhos, e falar com enfoque na peste suína africana. A missão do Vigiagro, todos devem saber, é promover a vigilância agropecuária internacional, impedindo a introdução e disseminação de pragas e agentes etiológicos de doença, no caso a PSA, e que possam constituir ameaça agropecuária nacional, de forma a garantir a sanidade dos produtos e a qualidade de insumos agropecuários importados e exportados. O nosso lema é salvaguardar a saúde animal, a sanidade vegetal, a saúde pública e o desenvolvimento socioeconômico brasileiro. O aeroporto de Guarulhos também é chamado de aeroporto de São Paulo, aeroporto André Franco Montoro, Guarulhos e Cumbica, né? Às vezes até a gente se confunde, né? É o maior aeroporto do país, o segundo maior da América Latina, com 41 milhões de passageiros em 2023. É o maior aeroporto de carga internacional, com 424 quilotoneladas em 2023. Tem uma área total de 14 quilômetros e a capacidade de 50 milhões de passageiros por ano. É muita coisa isso. 393 mil metros quadrados de terminal, 51 pontes de embarque, 52 posições remotas, mais de 190 mil metros de quadrados de terminal de carga. Tem mais de 40 empresas aéreas e 110 destinos, tanto domésticos quanto internacionais. E é o maior hub do continente. As estatísticas de janeiro até julho de Guarulhos. Tivemos mais de 22 mil aeronaves de voos internacionais operando em Guarulhos.
O movimento foi de mais de 24 milhões de passageiros, sendo que 4 milhões e meio vieram do exterior. Teve importação de 93 mil toneladas em cargas, exportação de mais de 100 mil toneladas em cargas. Os destinos, temos 59 rotas domésticas, 51 rotas internacionais. Vocês podem ver a facilidade que pode entrar uma doença, alguma praga no Brasil. Questão de um dia, questão de 2 dias. Atuação do Vigiagro, terminal de passageiros 1, 2, 3. 1 é doméstico, 2 é misto, doméstico e internacional, e o 3 que é internacional, o TECA, que é o terminal de cargas, o DG, que é cargas perigosas, o Correio do FRI, que está habilitado, mas no momento não está fazendo importação. Vamos começar com o terminal de cargas, importação e exportação. Só dar uma pincelada do que exportamos lá. Pintinhos de um dia, ovos férteis, pescado, muito pescado, peixes ornamentais, outros produtos de origem animal, soro bovino fetal congelado, extrato de própolis e outros. Temos, para vocês verem, a quantidade de animais vivos, cachorro e gato e outros que muita gente acha que não tem tanta importância. Foi criado uma área própria para eles. Às vezes chegava a ter 63 animais saindo por essa área e um congestionamento de animal nessa área. Então, o GRU construiu uma área própria para isso. Na parte de exportação de vegetais, temos também muita coisa, frutas, vegetais, eu não dei muito enfoque como é lá do animal aqui. Temos o armazém Tristar, que também atuamos fazendo exportação de frutas. No lado da importação, os animais que sempre vêm, né? Animais de companhia, outros animais com finalidade comercial. Outros animais pescados, peixes vivos, outros ratos, camundongos de laboratório, SPF, vem outros animais. No caso, animais de exposição, de zoológico, né, urso polar que chegou, leão marinho e outros, né, lêmures e outros. Temos muito produto que chega de origem animal, como o troféu de caça e outros que chegam, que necessita da atuação do servidor do Vigiagro. Matéria-prima e produto acabado também passa pelo Vigiagro. No caso, na importação, nós também temos uma área específica para o animal ficar até ser liberado. Isso são os PETs, né? Área climatizada, até poder ser liberado. Temos um complexo, agora foi inaugurado há pouco tempo, um complexo climatizado, que ele dá acesso direto às câmeras frias, que antigamente a gente abria as caixas em pleno chão e olhava em pleno chão. Hoje nós temos esse local próprio para fazer inspeção, e vocês podem ver a Sandra, está ali, ó, sem o colete, na inauguração desse armazém climatizado, desse complexo climatizado. Aqui a parte vegetal, ela também faz a fiscalização dos produtos nesse armazém climatizado. Temos lá no fundo uma salinha de paquipoa. Inspeção, também atuamos sobre inspeção de embalagem de madeira, o Vigiagro, né? Precisa olhar se está com o carimbo. Cargas perigosas, a gente costuma olhar sêmen, embrião, inflamáveis e produtos perigosos. Remessa expressa, né? Chega muita coisa que não deveria pela remessa expressa, atuamos bastante. Temos também atuação sobre o tratamento quarentenário, isso na parte vegetal, tem que fazer fumigação em alguns produtos. E aí a gente coloca nesse slide o risco do terminal de cargas na balança junto com a ala de passageiros. No terminal de cargas, toda carga que chega, ela deve antecipadamente apresentar documentação, é feita uma análise remota e tem uma fiscalização. Então a gente chama a importação regular. Ao contrário da ala de passageiros, o passageiro não avisa quando chega, traz produtos indiscriminados na bagagem, não entra pelo canal de bens a declarar, 99,9%. Os produtos de origem animal normalmente vêm sem embalagem, precisam vir com embalagem, vou mostrar isso adiante.
A gente não consegue saber a origem do produto, sem saber o tratamento que o produto recebeu, para saber qual o risco desse produto, e a questão da manutenção da temperatura e do transporte, que é precário numa bagagem de passageiro, né? Então, a gente chama que o peso do irregular, a gente acredita que o risco sanitário seja bem maior na ala de passageiros. Terminal de passageiros. Como eu disse, terminal de passageiros é só internacional, terminal de passageiros 2 é misto e o 1 a gente não costuma fazer. Nós temos o GATGRU também, que é o VIP, né, o voos particulares, que quando aparece algum voo, eles chamam para a gente se deslocar ou fazer a fiscalização remota. A dificuldade, além da gente ter pouco servidor, que o servidor ainda tem que estar atendendo os 2 portões, por assim dizer, né? Para produtos de origem animal que chegam, comestíveis, para produtos de origem animal que chegam pela ala de passageiro, houve uma flexibilização para a pessoa poder trazer aquele produtinho que gosta para o Brasil e apreciar trazer para os parentes. Com a legislação, essa instrução normativa 11, que está sendo atualizada, e a gente espera que esse ano ainda saia nova, inclusive incluindo a parte vegetal na instrução, foi estabelecido que todos os produtos de origem animal, presumivelmente não vinculadores de doenças contagiosas em bagagem de viajantes, desde que para consumo próprio e sem finalidade comercial, eles podem entrar desde que eles atendam determinadas coisas. O viajante, no caso, com um produto agropecuário, com um produto de interesse agropecuário que a gente chama de PIA, ele deveria entrar pelo canal de bens a declarar e declarar que está trazendo o produto, para a gente conseguir avaliar se tem algum risco ou não. O produto, obrigatoriamente, tem que estar lacrado, acondicionado na embalagem original de fábrica. O rótulo tem que estar numa das línguas. Na verdade, a gente não olha muito isso. A gente consegue, hoje em dia, com o Google Tradutor, traduzir, tem garantia, a gente até deixa passar. Mas, teoricamente, teria que vir numa dessas línguas. Teria que estar descrito no rótulo a origem, identidade e composição, e teria que ter o selo da autoridade sanitária do país produtor. Os produtos, eles têm uma lista na internet, está sempre sendo atualizada, e dependendo de um evento sanitário, conforme a PSA, etc., a lista ela muda, aumenta ou diminui. É proibido o ingresso de qualquer produto de fabricação caseira ou artesanal ou cru, independente se está rotulado ou se não está rotulado. E hoje, com a atualização, por conta da PSA, é proibido qualquer tipo de suíno, independente se está embalado, rotulado, salgado, dessecado, desidratado, defumado, não pode entrar de forma nenhuma. A única forma que ele pode entrar se estiver enlatado, que aí ele já vem esterilizado pelo calor. Mas, além de estar enlatado, ele tem que estar rotulado, né? No caso, eu levantei o registro que está no Sistema Mundial de Informação de Saúde Animal dos países de 2022, está lá, né? De 2022 até junho de 24. E vocês veem essa lista, os que eu pincelei em amarelo, são os voos que a gente costuma pegar produto de origem carne ou suíno. Não que os outros não tenham, mas com mais frequência esses que estão em amarelinho. São países que tiveram a PSA, então realmente precisam de atenção maior. Vocês podem ver ali que teve evento em agosto, Ucrânia, e a Alemanha teve recorrência. Vem bastante gente da Alemanha e vem bastante carne suína da Alemanha, e normalmente quando vem da Europa eles falam, não, mas porque está retendo, e começa aquela discussão conosco na hora de reter. Os nossos voos em Guarulhos, eu coloquei uma listinha das companhias aéreas do lado direito, e vários desses voos vêm voo direto do país com PSA, que teve surto de PSA nos últimos 3 anos. Então, vocês podem ver, e outros que não estão ali, que não tem voo direto, Qatar, e Emirates, KLM, eles, na verdade, servem como conexão, então, vêm do mundo inteiro. Então, todos os voos, a maioria dos voos que chegam em Guarulhos, tem risco e pode ser que entre alguma coisa. Quais foram as ações de enfrentamento da PSA? Gerenciamento do risco diário, identificação na época que pipocou a República Dominicana, começou a ser feita a identificação, a gente não tinha acesso
ao sistema. Então, a gente pedia para a Receita Federal identificar os passageiros que estavam chegando República Dominicana e Haiti. Ela passava a lista para a gente, inseria a lista no íris, e aí sim a gente, 100% dos passageiros a gente abordava, uma dificuldade. A nossa sorte é que normalmente vinham via Copa vem de madrugada, então normalmente, eu não mostrei. Então, normalmente era um pouco mais fácil de selecionar, mas a nossa tarefa, na época, a gente teve reforço de força-tarefa, a gente conseguiu trabalhar um pouco melhor. A gente fazia a seleção de 100% dos passageiros da República Dominicana e Haiti, 100% passava por uma entrevista, estava com a listinha, dava um clique na listinha, botava no sistema, fiscalizava a bagagem na época, auditoria na destinação das apreensões, que não adianta nada você apreender e não ter certeza para onde foi o tratamento que recebeu, né? E intensificação também na fiscalização dos voos com países declarados com surto da PSA. Eu fiz esse levantamento ontem. Nesse levantamento vocês podem ver que em Guarulhos teve 115 voos, não é brincadeira, né? Num dia, 115 voos, com entrada de 25 mil passageiros, 25.721. São 2 terminais, esses passageiros passando em 24 horas, com a dificuldade de a gente conseguir fazer uma gestão, para a gente conseguir realmente fazer conseguir brecar, servir como barreira, realmente, que a gente está lá como barreira. A gente precisa realmente sempre aprimorar a gestão de risco e trabalhar com isso principalmente. As ações de enfrentamento de surtos. A peste suína africana, além de tudo que eu acabei de mostrar que tinha sido feito, houve descarte voluntário, né? A educação sanitária, outdoors, que eram gigantescos, áudio e vídeo no momento, e panfletos, né? Eu vou mostrar um pouco das fotos de apreensão, não só de PSA, no caso, cavalos marinhos, salmão. Vocês podem ver que tudo muito bem embalado, muito bem acondicionado, muito bem transportado, na mala de passageiro, sem finalidade comercial, para consumo próprio, hein, diz o passageiro. Mais de 10 quilos de frango vindo da França, aquele outro carne parece que botou num saco e trouxe. O colega da mata, com um voo da Bolívia, com queijo e carne, a parte vegetal. Argentina vem muito carne congelada, às vezes rotulada ou não rotulada, kosher, não kosher. O problema, a carne crua não entra, independente se está rotulado, se não está rotulado, se é de suíno ou não é suíno, cru não entra nenhum produto. Da Nigéria, pescado, cui, né, o porquinho da Índia, pronto para comer no papel alumínio e ainda a ser preparado, por assim dizer. A parte religiosa, né, que sempre é pesada, Angola, Nigéria, que eles trazem uns produtos típicos dele, que realmente o risco sanitário indeterminado, portanto grande, vem acompanhado de larvas, normalmente o cheiro vem de longe, a gente já sente que está chegando. Os produtos de ornamentação, que além da nossa documentação, precisaria estar trazendo documentação do IBAMA. No último, até o chofar, até pode até trazer, conforme a legislação de hoje, mas essa grande quantidade que traz, a finalidade comercial, não pode estar trazendo na ala de passageiros, na bagagem. Estou na sua frente, Marcelo? Estou na sua frente, né? Aqui no caso, aves, né? Essa parte aqui é de aves, foto, penas, ovos de 1000 anos, gema, mais penas. E ali são ovos para reprodução, eles estão numerados, eles estão marcados em cima. As mãos de gorila, né? Às vezes chega coisa inusitada que a gente leva um susto e sai na mídia, eles marcam e começam a falar, mas é todo dia que a gente pega coisa diferente. Isso aqui é bem antiga, essa foto simplesmente dentro da mala, trazendo. Sapos, né? Sapos secos, também fins religiosos, a cabeça de raposa, pássaros. O povo gosta de trazer pássaro escondido na mala, bicho sensível, a mortalidade alta, sem contar que vem sem certificado, vem sem a certificação sanitária, pode introduzir uma doença no Brasil. China vem muito caranguejo, Nigéria parou de vir, Angola, África parou de vir os caramujos, eles vinham aqueles caramujos gigantes para
religioso também. Produtos veterinários chega muito também. A parte vegetal tem o risco de entrar alguma praga, né? Vírus, fungos, além de servir como material de propagação. Aqui, artesanato, vocês veem, isso é finalidade, uso pessoal. O do meio, eu acho que a imagem não está muito boa, mas dá para ver que tem orifícios, né? Provavelmente a loja é insetos, né? E o último, apesar de estar bonitinho trabalhado, não tem pintura, não tem verniz, não tem absolutamente nada e pode trazer alguma coisa. E alguns estão perguntando, o painel não é da peste suína, por que você está falando das outras coisas? Vamos voltar para a peste suína. No caso, em 2023, em bagagem de viajante, nós tivemos 786 quilos de produtos apreendidos. E aí, quando vocês olham a listagem de onde veio, os que estão em vermelho são países que tiveram peste suína africana. Além daqueles 700, ainda em bagagem rush, para quem não sabe o que é bagagem rush, a bagagem que foi perdida, foi extraviada do proprietário. Ela chega em 2 dias, 3 dias, às vezes mais, chega depois, mas é do mesmo passageiro. Tivemos mais 436 quilos apreendidos. Resumindo, nós tivemos em 2023, só em bagagem de passageiro, só o que foi apreendido pelo Vigiagro. A gente não sabe o quanto passou. 1 tonelada de produto carne suína, que pode ter o risco não só da peste suína, né, mas de outra coisa. Outros produtos, vocês sabem qual que é a diferença entre produto embalado rotulado para o Vigiagro, produto violado, que a gente chama que a embalagem já está aberta, ou produto caseiro? Hoje não tem diferença nenhuma. Todos os produtos com ingredientes suínos para o Vigiagro são apreendidos e são encaminhados para destruição. Passageiro gosta de trazer uma pata negra, gosta de trazer um pernil e começa o chororô, paga um dinheirinho, né? Passageiro vai me dizer que isso é para uso pessoal, sem embalagem, sem nada caseiro, sem rotulagem. O nosso colega Eduardo, na voo de República Dominicana adorava trazer esses embutidos, né? Ainda adora, trazer esses embutidos que eram apreendidos. O próprio Eduardo aqui, no voo da China, apreendeu um suíno cortado em pedaços e embutido caseiro atrás. Aí eu botei em vermelho porque no Instagram as pessoas, além de falarem que a gente leva para casa para comer, outro comentário que eles gostam de falar é como é que um produto suíno, embalado, rotulado ou assim, pode chegar no suíno lá na ponta e desencadear a PSA. Aí a gente fala... Passou uma semana viajando para chegar no proprietário, já chega meio fungado, já chega meio esquisito. O passageiro mora num apartamento, ele faz o quê com isso? Joga no lixo. Passou uma semana fora, chega meio fungado, a esposa está lá, o cara mora na casa, ele faz o quê? Dá para os cachorros. Passou uma semana, chegou fungado, o cara mora numa chácara, num sítio, ele faz o quê? Ele dá para os animais. Então, o que a gente acha que é um risco mínimo, insignificante, às vezes é o caminho para entrar no Brasil a PSA. Aqui outros exemplos, né, do que a gente pega lá. A Roberta também com o mesmo produto. Vocês veem, vem coisa que a gente nem sabe o que é, a gente adivinha o que seja, né? Deu um cozimento básico, não sei o que foi, a gente não sabe de que espécie é, que tratamento fez, para onde vai, será que vai comer isso? Ou vai fazer a mesma coisa, vai dispensar em algum lugar isso aí? A Virgínia também, colega Virgínia, aqui esse caso desse produto que quase passou, na verdade ele entra, tá bonitinho, tá rotulado, tem um desenho lá de um alce, você olha, é alce, não é porco, né? Não está nas línguas, então nas línguas oficiais poderia até aprender. Mas, como a gente é bonzinho, né, a gente pega o Google e dá uma olhada. Ali está escrito que é suíno, quer dizer, é misto, tem suíno no meio, além de tudo ele veio da Estônia, vocês podem ver. Estônia é um país que teve PSA. É só isso que a gente faz lá, a gente não pode ficar só com a PSA. Então, além de tudo, a gente faz auditoria nas apreensões, né, do que a gente... retém, precisa ser destruído. A gente atua sobre o catering, não sei se vocês lembram,
A peste suína entrou com comida de bordo, né, no Brasil. O Montemar ali, ó, que estava querendo aparecer ali, Montemar, com a Vamp e com a Meg, desde que entraram, pena que eles não entraram antes, quando estourou a PSA, eles entraram um pouco depois, mas hoje já ajudam muito, dão um auxílio muito grande, eles... É certeiro, cheirou, sentou, vai para a bancada e encontra alguma coisa. A gente realmente deveria ter mais cachorro e deveria ter mais ferramenta dessa, inteligente de trabalho. E, por último, cães e gatos, que o pessoal fala, mas o que tem a ver com PSA, cachorro e gato? Cachorro e gato, hoje em dia, não é mais aquele produto, não é mais a coisa que você põe no cantinho, é um filho, é a família. Se você pega um passageiro sem documentação que está na ala de passageiro, você precisa assinar um médico veterinário para botar em quarentena. Ou um cachorro que está viajando e tem negado a viagem. A pessoa fica 5, 6, 7 horas, 3 dias seguidos lá no nosso balcão, pedindo para falar com o auditor, chamando o fiscal, e a gente deixa de fazer outras coisas que deveria estar fazendo para atender uma pessoa dessa. Eu sou cachorreira, não estou falando mal, mas é uma realidade, né? E, por último, no caso, os números do Vigiagro, né? Terminal de passageiro, só de janeiro a julho, a quantidade de apreensão que a gente teve, né? 2.887 quilos de carne e embutidos. Os certificados que emitimos, o TEC Animal, os processos, eu não vou numerar, se vocês depois tiverem acesso, quiserem, olhem na apresentação. E, como o tempo já estourou, não vai dar tempo de passar um videozinho, mas eu botei alguns vídeos do Vigiagro. Quem quiser seguir, a gente sempre fala não só de suínos, né, carne suína, mas a gente fala de tudo. Então, tá aí, muito obrigada. Obrigado, Marlene. Ela comentou aqui rapidinho, né, em relação às mercadorias proibidas, principalmente suínos. Só um histórico rápido. Até 2016, qualquer produto de origem animal, mesmo em conserva, era proibido no Vigiagro, né? Em 2016, se liberou os produtos industrializados, então o doce de leite da Havana da Argentina ficou liberado, né? Mas, em compensação, a primeira, também era uma instrução normativa 11, em 2016, a primeira instrução normativa 11 abria muito a liberação. Qualquer mercadoria industrializada acabava sendo liberado. E com os diversos focos que estavam acontecendo de PSA na Europa, né, na Ásia e tudo mais, eu mesmo montei um processo questionando essa questão da IN 11 em 2016, para reavaliação dela, né? E em 2019 foi alterado, e aí a lista de produtos suínos foi totalmente proibida, com exceção dos esterilizados, né, enlatados. Então, só para vocês entenderem que existe uma evolução nesses itens, e a PSA foi um dos motivos da alteração, inclusive, da IN 11. Então, obrigado, Marlene. Depois de diversas fotos bem agradáveis do nosso dia a dia, nossa rotina, vamos seguir com o painel e a palestra do Dr. Marcelo Mota. Obrigado, Montemar. Olha só, é interessante esse evento hoje, porque tem vários loops aqui. É um prazer imenso assim estar acompanhando a Marlene e o Montemar aqui, porque de 2013 até 2015, antes da minha experiência como adido no Japão, eu fui chefe do Serviço de Vigilância Agropecuária de Guarulhos. Antes disso, eu tinha trabalhado com o pessoal de Viracopos. E como todos os nossos colegas, auditores fiscais federais agropecuários, que nunca tiveram experiência dentro desse serviço, cheguei nesse local cheio de preconceitos, cheio de desconhecimento sobre as ações de que fazíamos, cheio de más informações sobre o sistema de trabalho, sem identificar de toda forma o importante serviço da primeira barreira que a gente tem frente à entrada de doenças dentro do país. E hoje posso reconhecer que
frente a todos esses avanços, toda a maturidade do serviço de vigilância agropecuária internacional, a gente ainda tem um caminho muito grande para estabelecer esse serviço e para a necessidade de apoiá-lo, a necessidade de reconhecer o esforço de todos os nossos colegas que desempenham as suas atividades lá, muitas vezes, como Marlene comentou, num terminal gigante daquele, muitas vezes a gente tem quantos fiscais por plantão? 1, 2 que atendem carga e passageiro. É humanamente impossível frente ao risco que nós temos. É importantíssimo que a gente seja capaz de apoiar essa atividade, que a gente reconheça que ali existe efetivamente uma primeira barreira de proteção e de impedimento de que os riscos totalmente desconhecidos possam entrar no país. E aí, Marco, tudo bom? Como é que tá? Só para a gente contextualizar um pouco, a peste suína africana é uma doença associada, é claro, à produção, à cultura de criação suína, mas não à cultura de criação suína tecnificada, né? Ela tem é uma doença viral aguda com capacidade de contágio e disseminação dentro as populações susceptíveis muito alta. Onde ela entra é difícil de sair e ela tem históricos assim até então, até poucos anos atrás, as Américas estavam já tinham evoluído numa erradicação desse agente. A gente tem um episódio recente dela de introdução na Europa. A Alemanha, por exemplo, hoje enfrenta casos recorrentes de peste suína africana, principalmente porque ela tem um componente de disseminação dentro do território nacional, que são as populações de suínos acelvajados, que executam, estamos todos muitos veterinários aqui, zootecnistas e colegas envolvidos dentro desse sistema de produção, mas esses animais silvestres executam uma importante fonte além dos ácaros, de toda a cadeia de transmissão. É muito difícil que a gente faça a manutenção correta, uma vez que esse agente tenha sido introduzido no país. Então, face a todas essas situações, a gente tem que estar realmente muito alerta frente à possibilidade de introdução desse agente no país, porque a gente tem populações de suínos acelvajados aqui, tem um sistema de produção para além daquele sistema de produção comercial. Então tem uma criação de suíno em todas as regiões do país, né? Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste, de produção não tecnificada, e tudo isso nos coloca em risco da possibilidade de que, se essa doença entrar, a gente vai ter um trabalho muito grande para fazer o seu controle. E a gente lembra, mais ao final, vou falar de um evento que a gente faz uma celebração desse ano, vou fazer o convite a todos vocês, a celebração dos nossos 30 anos do Programa Nacional de Sanidade Avícola, 20 anos do Programa Nacional de Sanidade Suídia. Mas, além disso, também, durante esse ano, além também dos 50 anos da COSALFA, esse ano é um ano muito específico e muito contente para o Serviço Veterinário Oficial Brasileiro, porque a gente celebra várias coisas importantes. 100 anos da Organização Mundial de Saúde Animal, mas também a gente tem 40 anos da conclusão do foco, né, da erradicação da peste suína africana no Brasil, que foi introduzido em 1978, onde a gente tinha ali uma circulação de peste suína africana na Itália e em Portugal qual outro país? Espanha. E dentro desse período a gente tinha, como já foi comentado aqui anteriormente, o trânsito de produtos originários de suínos, principalmente vindo na forma de alimentação servida nos aviões. E nesse momento a gente não tinha Vigiagro, não tinha uma série de ações que faziam o controle dos resíduos dessas aeronaves, e a gente tinha naquele momento os restos de comidas, de serviços servidos a bordo. Ainda se servia suínos, produtos de origem suína nos aviões. Hoje a gente não tem mais essa situação, mas a gente teve uma disseminação de animais, de peste suína africana oriunda de alimentação proveniente do catering
dessas aeronaves. Então, os animais recebiam essa alimentação estragada como forma de ração, como, né, lavagem para eles. E isso promoveu ali ao entorno próximo ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, que na época era o maior hub para a aviação comercial brasileira, a introdução do foco de peste suína africana no Brasil. Isso já passou, a gente já tem, como diz, 40 anos da erradicação desse foco, mas o que a gente gosta sempre de lembrar e da observação que a gente tem frente à introdução dos casos de peste suína africana em outros países, a gente segue uma mesma linha de introdução e a gente consegue, né, trabalhar com critérios de risco, a gente tenta nos preparar para que isso não ocorra aqui no Brasil. Então, como os principais vias de introdução em um país, através de resíduos sólidos em portos e aeroportos, nos produtos suínos trazidos em bagagens e fomos contaminados, nos ingressos ilegais de carnes ou de animais, nas importações de carnes, vacinas, ingredientes animais ou na movimentação de suínos acelvajados. Então, dentro desses critérios que a gente comentou aqui, os 3 primeiros são de uma barreira importantíssima que o Vigiagro coloca frente à introdução desses agentes no território nacional, né? Tanto pelo que a Marlene já explicou aqui anteriormente, de toda a tarefa de avaliação de risco que é feita em função dos voos que chegam ao Brasil, da identificação dos países que têm casos da doença e, de alguma forma, com os escassos recursos humanos, da forma com que essa atividade de vigilância é focada para tentar eliminar os riscos. Lá no Departamento de Saúde Animal, a gente também contribui um pouquinho fazendo com requisitos sanitários animais para permitir que as importações oficiais de produtos de origem suína ou medicamentos que passem por algum material de origem suína, eles venham com a certificação adequada para esses produtos. E nas movimentações de suínos acelvajados, que a gente não entra aqui, né, nesse caso específico. Acho que a Marlene já comentou de forma muito, muito interessante a forma como a gente vive hoje no mundo globalizado, de diversas conexões aéreas, né? A gente sai daqui e chega até a China em menos de, né, em 24 horas, num fluxo muito rápido, e a gente percebe que essa movimentação de animais, essa movimentação de pessoas trazendo produtos de origem animal na sua bagagem, ela de certa forma, um dos principais riscos associados e que a gente leva em consideração na hora de fazer a promoção das questões de prevenção à introdução da peste suína africana no território brasileiro. Bom, para não entrar em muitos detalhes, a gente identifica, né, que os ciclos da peste suína africana ele é muito caracterizado por incluir uma passagem em animais selvagens e animais domésticos, e eles se coexistem em ambientes justamente pela presença do carrapato transmissor, que é capaz de circular tanto entre as populações de animais acelvajados como nas populações de animais domesticados e fazer com que seja muito difícil fazer o controle dessa doença, uma vez que a gente vai ter sempre, uma vez que ela se introduz em um território, em um ecossistema, a dificuldade de fazer o controle da população de carrapatos que vai se alojar dentro dos animais acelvajados, né? Dentro de uma população acelvajada. É uma doença de controle muito complexo e é por isso que atualmente os países ali centrais na Europa que têm produção suína desenvolvida, como a Alemanha e como a Polônia, enfrentam casos recorrentes de reintrodução de peste suína africana pela dificuldade da sua história natural de doença aí. Então, as ações que a gente executa para se prevenir contra a peste suína africana, elas trabalham principalmente na difusão da comunicação dos riscos associados a essa doença. Eu acho que é uma das questões que a gente vai ter que trabalhar mais em cooperação com o Departamento de Serviços Técnicos, que é o departamento responsável pela coordenação do Sistema Vigiagro, em como difundir essas informações, em como comentar sobre esses riscos associados junto a toda a população.
e junto ao setor privado também, para que a gente favoreça todo esse trabalho que Sula comentou, dos materiais de educação, de comunicação, para que se perceba os riscos e do grande prejuízo econômico que seria face à introdução desse agente no território nacional. Como acho que Sula comentou ainda na sua palestra, a gente não tem vacina estabilizada e apropriada para controle dessa doença, e a gente sabe que as formas de controle vão ser realmente muito difíceis e face à introdução, um prejuízo muito grande para a cadeia de produção suína. A gente reconhece que a gente tem que apoiar as ações, tanto que existem na fronteira, mas também um pouco as ações que vão ser desenhadas, né, na pré-fronteira. E todos esses trabalhos que a gente faz lá, junto com o pessoal de trânsito e quarentena, na questão dos procedimentos de avaliação. Atualmente, todos os suínos que são importados do Brasil, eles se destinam eles têm uma finalidade de reprodução, esse procedimento é realizado, é uma importação considerada de um nível mais seguro, e ela é acompanhada dentro da estação quarentenária em Cananéia, onde a gente observa os animais e faz os procedimentos de quarentena, evitando né, qualquer possibilidade de introdução do agente de doença nesse procedimento de importação de animais. A gente faz uma constante troca de informação entre os países. Acho que alguém aqui comentou, Marlene apresentou uma prancha do sistema WARIS, que é o sistema da Organização Mundial de Saúde Animal, que faz o painel de indicação das comunicações dos casos de peste suína africana em tempo real, e isso favorece com que a gente tome as decisões também em tempo real, abrindo né, o olhar mais intenso para aquelas regiões de risco onde a gente tem uma presença do agente de forma mais presente. Nas ações de fronteira, a gente reconhece que precisa apoiar, né? A gente volta aí às questões de apoiar com nível pessoal, apoiar com recursos financeiros, apoiar também com conhecimento científico, para que a gente possa intensificar a inspeção de passageiros e bagagens. Eu acho que o Marlene não trouxe aqui, mas se a gente fosse avaliar aquela 1 tonelada e da quantidade de bagagens que passou efetivamente pelo terminal, vindo na bagagem dos passageiros, a gente tem uma quantidade ainda muito, muito ínfima de material e um campo muito grande para expandir o nosso campo de ação. Mas, independente disso, acho que a gente, sendo um país que tem o agro como sua política, mesmo que tenha, né, grande parte da nossa população viva num ambiente urbano, a gente tem cada vez mais e mais intensificar e dar visibilidade às ações positivas do agro, e que as pessoas conheçam a história envolvida e possam, de alguma forma, a gente contribuir para a mudança de comportamento, esse comportamento específico, né, de trazer comida na bagagem. A gente tem que, é necessário que a gente faça uma evolução em função disso. Mas enquanto isso não chega, é preciso que a gente evolua nas questões de fiscalização da bagagem de passageiro. Se a gente olha aqui nos países vizinhos, Argentina, Chile, Uruguai, o percentual Paraguai, o percentual de observação de bagagens de passagem pelo raio-x é muito maior, né? O produto orgânico tem lá uma cor característica marrom, laranja, marrom alaranjado, e é muito fácil de perceber, né? Então, assim, a gente tem que cada vez mais tentar fazer com que esses processos eles possam acontecer. É uma questão, acho que, institucional, da gente trabalhar de melhor forma com a Receita e com os outros órgãos de fiscalização aduaneira, porque é um risco eminente, a gente tem que fazer mais vigilância nesse aspecto. A fiscalização dos resíduos de portos, aeroportos e nas fronteiras rodoviárias e nos ingressos ilegais, que são realmente o nosso grande desafio. Essa campanha foi elaborada também numa tentativa de explicar aos passageiros do risco associado à introdução de peste suína africana e de como isso poderia ser introduzido via os produtos de origem animal que eventualmente são transportados na bagagem dos passageiros.
a gente tem que dar mais visibilidade. Essas campanhas estão disponíveis no sítio eletrônico do Ministério da Agricultura e a gente tem que revisá-las e atualizá-las de alguma forma. Bom, paralelo a isso, dentro do Brasil, aí acho que a gente faz um pouquinho das ações, né, de como a gente faz a vigilância para essa doença. A gente tem aquela mesma metodologia de tentar estimular a que os sintomas de doenças eles sejam notificados ao Serviço Veterinário Oficial de forma mais precoce, para que o acompanhamento pelo médico veterinário oficial, a toma de amostras e o envio para o laboratório, ele se dê de uma forma mais continuada. Então, para além da gente estar treinando as equipes, é necessário que esses procedimentos eles estejam difundidos e bem no que se refere a comunicação e educação para notificação precoce. Isso se aplica a qualquer doença, né? Então, no momento que a gente tem sinais que são ainda inespecíficos dentro de uma produção suína tecnificada, mas a gente espera numa produção também não tecnificada, a gente tem uma capacidade do serviço oficial perceber essas sintomatologias para que façam a sua ação, né? Então, a gente está percebendo que cada vez mais o papel que o Serviço Veterinário Oficial tem em fazer contato com a população, a gente tem que mudar. Acho que um dos grandes desafios que a gente tem nesse momento é a forma de abordar o sistema de produção, que não é só o sistema de produção comercial. De que forma a gente está gastando um pouco de tempo lá no Departamento de Saúde Animal, porque a gente identifica que os riscos associados a diversas doenças eles não estão presentes apenas no sistema de produção tecnificada. A gente vai ter que identificar formas de chegar até aquele produtor que não está dentro do sistema de produção comercial e tem poucos estímulos a fazer comunicação da presença de uma doença. E isso vai passar por um processo que conversa com as questões de educação sanitária, com as questões de percepção dos riscos associados, e a gente vai tentar trabalhar nisso de forma mais segura. O que a gente tem disponível hoje para recepcionar casos de notificação de suspeitas de doenças nos suínos é o sistema Sysbravet, que é um sistema aberto que está disponível para toda a população, que chegue lá e faça uma notificação de sintomatologia atípica na produção de animais. E, por incrível que pareça, um sistema que ainda tem subnotificação, mas a gente tem recebido cada vez mais e mais relatos de ocorrências de doenças né, de curso agudo em diversas produções de animais, e a gente tem destacado as ações para acompanhamento dessas ocorrências, inclusive relacionadas ao sistema de produção suína. Dentro dessas ações também, a gente pode destacar o Plano Integrado de Vigilância à Doença de Suínos, que está na sua segunda edição, e ele trata da abordagem como o Serviço Veterinário Oficial faz face a uma produção, a uma caracterização de uma produção suína com sinais clínicos ainda inespecíficos para uma série de doenças que são confundíveis, né? A peste suína africana, a peste suína clássica, Pierce, nessas populações suínas, e os procedimentos que devem ser adotados. É um material interessante, acho que todos aqui, né, quem participa do Serviço Veterinário Oficial, do Serviço Veterinário Privado, também tem acesso a essas informações. Um dos aspectos também que a gente tem tentado apoiar em relação a isso se refere às capacidades diagnósticas. A gente não vai a lugar nenhum se a gente não mesmo a gente desenvolveu a capacidade de percepção dos sinais clínicos precocemente, coleta de material para os laboratórios, mas a gente precisa ter uma rede laboratorial capaz de fazer as confirmações de caso, né? Então, atualmente a gente tem o laboratório de Pedro Leopoldo é referência para a peste suína, para as doenças suínas, mas principalmente para a peste suína africana, e tem as técnicas implantadas de PCR em tempo real, PCR convencional, sequenciamento genético por ELISA e imunoperoxidase. E isso nos favorece
dá uma segurança muito grande, que a gente tenha capacidade, uma vez que a gente identifique sinais clínicos dentro da produção, a gente seja capaz de fazer o diagnóstico dessas doenças, que ainda são, dessa doença que é exótica no país nesse momento, de uma forma mais rápida dentro do território nacional e que a gente tome as medidas de erradicação e de segmento de uma forma mais rápida. Vamos passar aqui. Mais uma. Bom, dentro uma vez se a gente uma das nossas preocupações mais prementes dentro do Departamento de Saúde Animal tem sido na nossa manutenção e na nossa criação de forças de trabalho frente a uma emergência sanitária. A gente tem trabalhado muito no Sistema Nacional de Emergências Agropecuárias, que é o Cineagro, e em tudo que envolve um momento que a gente tem uma detecção de uma doença emergencial e de como essa operação de emergência vai ser detectada. Quem já passou por uma emergência aqui, na sua vida pessoal ou dentro do trabalho, a gente sabe que uma das grandes dificuldades é a comunicação, é a previsão antecipada de todas as ações que seriam associadas. E a gente imagina de antemão que mesmo com toda a preparação e a nossa tentativa de preparação, no caso de uma emergência dessa magnitude, a gente vai ter dificuldades em harmonizar o discurso, harmonizarmos-nos internamente dentro do Serviço Veterinário Oficial e também junto com o Serviço Veterinário, com o setor privado. Então, a gente tem tentado trabalhar nas questões de preparo das ações de emergência sanitária e a gente tem tentado trabalhar de diversas formas a aplicação de simulados de emergência sanitária, onde a gente exercita esses fluxogramas de informação, de ações, e a gente tem tentado antever quais seriam as ações que seriam necessárias face à introdução de um foco de peste suína africana. A gente já está disponível na página do Ministério um plano de contingência para a peste suína, tanto clássica como africana, e a gente tem tentado, essa é uma publicação que tenta dar algumas respostas iniciais do que deveria ser feito, quais as instâncias de autoridade que vão ter que ser estabelecidas no momento de uma notificação de caso, quais são as medidas que devem ser tomadas inicialmente. Então, essa é uma guia que a gente tem utilizado e que ainda, é claro, é passível de constante atualização para tentar dar uma resposta frente a um eventual caso de peste suína africana no país. Bom, então tem esse plano de contingência tem várias nuances em que são abordados, e aí tem desde a questão de limpeza e desinfecção, barreira sanitária e biossegurança, as questões de como serão eliminados os animais, a identificação interdição de propriedades, e a gente tem tentado, todo esse documento é uma guia dos nossos simulados frente à emergência sanitária. A gente tem tentado fazer esses simulados de emergência sanitária. Recentemente, acho que há uma semana atrás, a gente concluiu um exercício simulado para a febre aftosa no Acre, em Cruzeiro do Sul. A gente está planejando um novo evento de simulado para aves agora no final do ano aqui em São Paulo. E eu acho que a gente também tem que pensar algumas ações para rever dentro da cadeia de suínos algumas questões mais específicas em relação a isso. Eu trouxe aqui várias informações sobre esse aspecto da peste suína africana, mas eu queria que a gente tivesse mais espaço mesmo para discutir, porque acho que os colegas que me antecederam já falaram bastante informação nesse aspecto. Eu queria aproveitar para deixar aqui um convite para vocês sobre o evento de celebração de 30 anos do Programa Nacional de Sanidade Avícola e de 20 anos do Programa Nacional de Sanidade Suídia, que a gente está planejando para ocorrer agora no dia 3 e 4 de dezembro em Brasília. E durante esse evento a gente espera contar diversas histórias com mais detalhes, a forma como a gente lidou com a peste suína africana
lá na década de 70, como é que aquilo foi erradicado naquele momento, a gente contar um pouco da história do programa de peste suína, de todo o trabalho que é feito hoje nas granjas de reprodução dos animais, a gente contar também um pouquinho da história do programa de peste, de Programa Nacional de Sanidade Avícola, de toda a trajetória que ele percorreu nesse tempo em relação às doenças virais, a doença de Newcastle e influenza aviária, mas também em relação às salmonelas e às micoplasmas, que tem também a importância dentro das granjas de reprodução. E a gente queria deixar esse convite para que vocês possam acompanhar a gente durante esse evento, ou presencialmente, ou o acompanhamento via das palestras. A gente está pensando no movimento interessante, principalmente de reconhecimento do trabalho dos nossos colegas do Ministério da Agricultura que fizeram no passado, de reconhecimento do nosso apoio de colaboração junto com o setor e que a gente comece a pensar nos olhares para onde a gente quer chegar no futuro. Então é isso, gente. Eu queria agradecer mais uma vez. Espero que não tenha entediado vocês assim com muita apresentação, mas eu acho que foi um momento bastante profícuo para a gente discutir assuntos de uma cadeia que é das cadeias, né, suínos e aves, que são realmente super envolventes e que eu tenho muito orgulho de participar nesse momento. Obrigado pela atenção de vocês aqui agora.